Olá, queridos! Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com vocês, com o pastor Oswaldo Lobo, e nós hoje vamos ter um momento muito interessante de perguntas e respostas. Hoje o podcast ele vai reunir as perguntas que vocês mais fazem para a gente, muitas perguntas polêmicas na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma. E nós vamos tentar responder aqui a cada uma delas. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor na área de libertação, e você que ainda não curte e não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixe seu like, suas perguntas, as perguntas que vocês fazem voltam para a gente quer responder aqui. E Amém? vai ser um tempo muito interessante, porque já chegaram aqui muitas perguntas de diversos temas, e é muito bom porque a pergunta de um e a resposta que você vai dar, ela já traz esclarecimento para os outros e para os demais. Então, não perde, acompanha a gente, fica aí com a gente até o fim, que as perguntas estão muito boas. Antes de a gente começar, só lembrar aqui, os nossos livros, eu tenho 9 livros publicados, estão no site www.institutoexodos.com. O livro Discernimento Espiritual tem sido um sucesso aí, todo mundo que está lendo, é um mergulho, né, na visão espiritual, no discernimento de operações malignas, mas tem muito mais em www.institutoexodos.com. Os nossos cursos online. Nós temos 10 cursos online, são cursos de 40 horas, tem um de 60 horas, que é o discernimento espiritual, mas são cursos que você mergulha nessa visão da batalha espiritual, que capacita você. Todos eles, lá você vai lá em pastorlobo.com ou vai direto em cursos.pastorlobo.com. Tem mais um detalhe. Em janeiro de 2026, eu e a pastora Fabíola vamos levar você para Israel. Nós vamos fazer uma jornada. Durante esse passeio, essa aventura, eu vou ministrar esse livro aqui, ó, inteiro. É o Autoridade sobre as Trevas, onde fala sobre os inimigos de Israel e as vitórias de Israel sobre seus inimigos. Mas também nós vamos passar em Petra, nós vamos passar em Madaba, nós vamos passar em Jerash, nós vamos entrar em sítios arqueológicos, nós vamos caminhar na Galileia, na Judéia, vamos entrar no território de Cesareia de Filipe e vamos para Jerusalém. Vai ser uma Vai benção. ser uma viagem maravilhosa, imperdível. De 15 a 26 de janeiro de 2026, telefone de contato 419-8802-8808. Está aqui na descrição da nossa viagem. Espero você lá. E já estão chegando aqui muitas perguntas, perguntas muito interessantes. Vamos ter aqui que ir selecionando com muito carinho, muita cautela. Dá vontade de perguntar tudo, viu? Mas vamos lá, podemos começar? Vamos lá, A vamos lá. primeira pergunta é uma pergunta assim que todos querem saber, todos o qual já tiveram em tempos difíceis, distantes, não conheciam ao Senhor ou distante do Senhor, tempos de trevas. Depois há um encontro com o Senhor, uma liberdade e fica sempre aquela dúvida: como sair do cativeiro? Já fiz as confissões, já fiz as renúncias, desligamento de alianças, mas nada mudou e não estou mais vivendo em pecado. Essa é uma dúvida muito, muito relevante em muitas pessoas. Na verdade, você já saiu do cativeiro. Eu vou explicar. Quando você dá um passo para Jesus, imagina que você está vivendo uma vida toda estragada, toda quebrada, de desobediência. Aí você está naquela terra arrasada. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele sai do cativeiro, mas o que ele tem que fazer com aquela terra? Ele tem que preparar de novo, afofar a terra, semear, adubar a terra, regar a terra. Aí a terra vai começar a produzir, vai começar a crescer e aí vai começar a dar fruto. A gente vive num mundo em que as pessoas são imediatistas. A pessoa quer tudo na hora. Mandei uma mensagem, você quer que responda na hora, você quer que o mundo gire em volta de você com velocidade. As pessoas nem param mais para. É o tempo do fast food. Você vai, você não senta nem mais para comer, você pega o lanche no drive-thru e vai comendo, vai andando, vai É. comendo, vai dirigindo, vai comendo.
no mundo espiritual existe uma resposta que é dada, ela é derramada pelo Senhor. Existem sim respostas imediatas, mas normalmente o que você está percebendo é o quê? É que está demorando demais. Você andou muito tempo, você se tornou um Thomas em pecado, É. você andou muito tempo devastando a vida, só que agora você vai reconstruir. As coisas já estão mudando, é você que não está percebendo. Sim, e também tem todo um contexto de mudança, tem que mudar muitas vezes muita coisa que tem em volta. Aqui, nessa pergunta diz: já fiz as confissões que Uhum. você, Pastor Lobo, nos ensina em todos os materiais, cursos dele, ele nos ensina a fazer a Isso aqui é muito bom. confissão, ele nos ensina a fazer as orações de quebra, de desligamento e muitas de renúncias, e isso Isso a aí. gente vai fazendo. Mas existem também algumas coisas que a gente tem que mudar, e isso é uma decisão nossa, são escolhas nossas e que vai fazer a diferença, como os lugares aonde a gente vai estar, as pessoas, os amigos, os relacionamentos, tudo isso muda muito. A Bíblia pode até dizer lá, não ter assim, deixe de falar com A, com B ou com C, não é isso. Mas você precisa ter um tempo de você mudar, de você viver uma nova vida, uma nova roupagem, e aí você começar a ver as coisas acontecerem. Vou dar um exemplo nosso aqui, que é bom que todo mundo está ouvindo. Por exemplo, nós fomos um período, bem no início da nosso casamento, que a gente foi muito desobediente ao Senhor financeiramente. E aí quando nós fomos desobedientes ao Senhor, nós acabamos tendo uma colheita ruim. Então, quando você resolveu obedecer, ser fiel, você também tem que consertar aquilo que você fez de errado. Você tem que pagar contas. Então, muita gente quer uma resposta imediata, tipo assim, não, eu agora esse mês, eu estou sendo honesto com o Senhor, Uhum. eu quero uma janela aberta agora para resolver o problema que eu destruí em 5 anos. Então, veja bem, casamento é restaurado com o tempo. Relacionamento que é quebrado é restaurado com o tempo. Finanças são restauradas com o tempo. A vida ministerial. Gente, vamos combinar aqui. Moisés demorou quanto tempo para restaurar a vida dele? Quanto tempo que Davi demorou para restaurar a vida dele? Sim. Então, muita gente quer pressa. Deus quer intimidade. Deus vai te chamar para perto. Vem cá, eu vou cuidar de você. É como um Deus já plantio, né? como plantio e colheita. Plantio e Exatamente. colheita. Você já saiu do cativeiro. Calma que a tua bênção vai chegar. Passar tanto tempo plantando sementes estragadas, podres, e aí de repente muda, acha que vai nascer da noite para o dia uma árvore, uma planta, dar um fruto maravilhoso. Não é assim, é todo um processo, limpar o território, limpar o solo. Nós mulheres, nós estamos trabalhando esse tempo. Tempo de frutificar, de crescer, de enraizar sementes boas. E aproveitando que o pastor falou aí citou as finanças, tem uma pergunta aqui muito interessante. O que o pastor acha sobre ganância, soberba de pessoas? O que a Bíblia fala sobre isso? Ganância, a pergunta, ela fala ganância, soberba. Eu não entendi se é ganância e soberba. De qualquer maneira, Separado, duas coisas. são dois pecados diferentes. A ganância, ela é tão egoísta. O espírito imundo, quando opera na ganância, ele opera em pessoas insuspeitáveis. Eu gosto de usar o exemplo de Balaão. Balaão era um profeta. E ele não profetizava errado, não. Ele só profetizou certo, mas ele era um ganancioso. Ele profetizava, a intenção dele era lucrar. Apesar dele ele entregar a profecia certa, ele ia fazer a coisa certa, mas com intenção errada. Uhum. A história dele está lá em Números 22. Em Números 31 ele morre. Preste atenção nisso. A ganância atrai espírito de morte. Eu vou explicar. Vou dar mais um caso no Novo Testamento. O pessoal fala, mas isso é Antigo Testamento. Tem um homem na Bíblia. Olha como é que ele é insuspeitável. Judas. Judas é um discípulo de Jesus. Todo mundo pensa que Judas é um cara pintado de vermelho, com chifre, com rabo, com tridente. Judas é um discípulo que senta à mesa, que está no barco com Jesus, que caminha com Jesus, que vive com Jesus. Ele senta para celebrar a última ceia. E ele tá traindo o Senhor por algumas moedas de prata. A ganância atrai o espírito de morte. Agora, a soberba tem uma maneira de você... Qual é a maneira de você vencer a ganância? É a generosidade. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.
Mas o coração egoísta do homem fala assim: dá você. O meu eu quero para mim, eu quero o meu, eu quero o teu, eu quero de todo. A ganância é o desejo obsessivo por ter, ter Coisas. e ter. Como é que você despreza o espírito de ganância? É um espírito de mamon. Como? Dando. Quando você, o apóstolo Paulo convida a gente, falamos de semeadura, quem semeia muito, colhe muito. Agora, a soberba, ela tem um sentido diferente. A soberba foi o pecado do diabo. Você quer definir o pecado? Satanás era um anjo, tá? O nome dele era Lúcifer, portador de luz. Ele ficava na presença de Deus, Deus é luz, e ele brilhava. Mas ele não tinha brilho nenhum. É mais ou menos como o sol e a lua. O sol brilha, né? O sol tem luz própria. A lua não tem. A lua, se não tiver o sol, ela apaga. Apaga mesmo. Escura, Ela não né? tem luz. Lúcifer, ele se orgulhou, a soberba entrou no coração dele, porque ele era um cara bom demais. Ele era um anjo bom demais, gente. Perfeito. A Bíblia diz que ele era perfeito em seus caminhos até que se achou iniquidade. Então, se você ler é, é, Ezequiel, capítulo 28, verso 14 em diante, tem a história de Satanás ali. A queda dele é por causa do orgulho. Então, a soberba faz a pessoa desmoronar. Precede É a isso. ruína, né? É. E é por isso que nós temos que realmente pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, que nos faça conhecer o que verdadeiramente há, porque enganoso é o coração do homem, por isso que o Espírito Santo que tem que nos direcionar. Mas é uma pergunta muito boa. Muito Muito boa. boa. Pastor, aproveitando essa pergunta de finanças, qual curso, tem algum curso especificamente que trabalha sobre finanças ou livro, material do senhor, poderia indicar? Tem 3 cursos, tá? Que eu trato especificamente disso dentro de disciplina, né? Dentro de capítulos. O Sangue nos Umbrais, eu tenho um capítulo específico desse livro aqui que eu falo sobre libertação financeira, e o Guerra Espiritual, eu tenho um capítulo específico sobre libertação financeira, e o Intercessão em Chamas são as orações, né? Pastor, me manda uma oração e tal. Então, são esses 3 livros. E eles têm também os cursos. Exatamente. Que também está no curso da plataforma online, curso.pastor.com. É isso que eu indico. Pastor, o que fazer em casos onde há derramamento de sangue? Olha, que pergunta boa, né? Sim. O derramamento de sangue, ele provoca uma... assim, ele atrai uma repetição de desgraças. O derramamento de sangue, ele sempre... Eu vou dar alguns exemplos bíblicos e vou dar alguns exemplos de pessoas, né? Situações, né? É. Que você vive. Esses dias eu atendi uma pessoa no gabinete, que ela fez pacto, olha só, uma pessoa muito jovem que queria alcançar uma posição de destaque numa área. Ela foi pedir ajuda no ocultismo, e o ocultista, né, Aquela entidade aquela maligna. entidade pediu para ela pegar o sangue da primeira menstruação dela. Olha que coisa. Ela falou assim: quando você derramar o teu sangue, pela primeira vez ela entendeu a menstruação, você vai trazer esse sangue aqui, molhado, você vai pegar uma peça sua, você vai Opa. trazer ele molhado aqui, e vou trazer para você. Gente, essa pessoa, depois desse pacto, ela deu assim uma subida. Ela pensou que a vida dela ia decolar. Gente, ela caiu numa desgraça. Ela só percebeu isso quando a vida dela, assim, ela perdeu tudo. Então você vai ver que o sangue é uma maneira de você fazer pactos no mundo espiritual. E tem gente que manda matar animal, manda matar galinha, manda matar bode, manda matar bicho mesmo, cachorro, gato preto. Tem gente que faz derramamento de sangue se automutilando, são as automutilações, que são assim, Muito comum, inclusive, muito comum em atualmente. adolescente, na barriga, onde está escondido. Existe o sangue derramado de abortos, existe o sangue derramado de assassinatos. Animais, né? Animais, então. Consagração Eu falei de aqui. animais. Então, gente, o sangue, quando ele é inocente, é diferente de você
matar na guerra. Você repara que Davi, ele matou na guerra, ele matou Golias. E Deus nunca falou nada. Mas quando ele mata, ele manda matar o vizinho para encobrir o pecado dele, mata Urias. Ali a morte vem com tanta força contra ele que ele perde 4 filhos de uma vez. Ele perde o governo, ele perde a direção, ele Essa perde o tensão, trono, né? ele perde. Gente, é um vexame aquilo ali. Então, agora a pergunta é como se livrar? A pergunta é que ela nunca fez nada desse como se livrar. Então tá, a primeira coisa, ó. Como fazer, já houve derramamento de sangue, pelo que, né, e ela agora está num processo de libertação, quer saber o que vai ser efetivamente, de que forma ela vai se sentir efetivamente livre, sendo que ela fez já um derramamento. Não tem a ver com sentimento. Ela não vai se sentir livre. Ela será livre de fato. Em primeiro lugar, confissão de pecados. Arrependimento, né? A confissão de pecados, eu estou confessando que. Quando a pessoa fala isso, eu falo assim, eu estou confessando que fui eu. Ela está homologando a culpa. Esse é o primeiro passo. Davi, ele homologa a culpa no Salmo 51 e no Salmo 32. São 2 salmos que ele diz assim, eu pequei, eu escondi, eu pequei. Número 2, é quando a pessoa se expõe a ser tratado por Deus. Então, a pessoa quer uma oração rápida para resolver um problema difícil. Não existe solução fácil para problema difícil. Então, ela vai ter que lidar com algo chamado perdão. Ela tem que ser perdoada. A pessoa tem que entender que aquilo que o Filho de Deus fez na cruz perdoou os pecados dela. Tua dívida está perdoada. Ah, não, eu quero pagar. Estou explicando para você. A tua dívida foi perdoada. Paga. O orgulhoso, ele não quer ser perdoado, não. Ele quer pagar o preço. Acho que ele tem que fazer alguma coisa, né? Exatamente. E aí, o que eu faço quando acontece isso? Eu falo assim, vem cá, imagina que o derramamento de sangue foi aborto. Bota a mão na sua barriga. Abençoa agora o teu ventre. Tira toda a destruição que foi causada por uma geração. A pessoa que fez um aborto, o que ela fez? Interrompeu uma geração. Interrompeu o nascimento de alguém que podia ser um profeta, um ministro, um pai, uma mãe. Então, é a primeira coisa, confissão, arrependimento e renúncia. Você não vai conseguir fazer o sangue voltar. Já era, foi derramado. Mas você pode anular o efeito do sangue derramado contra a tua vida. Quando você faz isso, na hora, no momento que você faz isso, esse derramamento de sangue ele é anulado, é interrompido. Eu explico isso, ó, tem um capítulo aqui desse livro, né, do discernimento espiritual. Vai cair aqui. Pode pegar. Vai cair. Tem um capítulo aqui que eu falo sobre sangue, é muito interessante. Tá aqui, o preço do sangue inocente. É um livro de quase 500 páginas. Tá aqui, ó. É o capítulo 25. Eu deixo isso aqui, é um assunto tão importante que eu deixei ele como se fosse assim um capítulo final, né? A perseguição do homicida. Ó, consequências, falência econômica, marginalização pessoal, perseguição de espíritos de morte. Quando começa a vida, eu falo do aborto, né? O assunto polêmico, né? O assassinato de nações, o espírito de morte, suicídio, a escravidão e o piercing, cativeiros da tatuagem, eu trato sobre isso. Me converti, devo remover a tatuagem? Muita gente pergunta isso. O discernimento através da tatuagem, enfim. É um livro que vai falar muito sobre esse sangue inocente. Muito esclarecimento, né? E tanto o livro quanto o curso online. E é um livro, eu que conheço, gente, é um livro de fácil entendimento. Não tem muita, não é muito. Tem gente que acha que não vai entender, não. É um livro muito simples, viu? E já, pastor, que você falou sobre não é sentimento, a libertação, a liberdade, você não sente. Não tá, eu tô sentindo, eu tô sentindo que não sou, tô sentindo que ainda tô cativo, tô sentindo, fica nos sentimentos e deixa de tomar posse da verdade, que já foi executado. E aqui, ó, veio uma pergunta que diz assim, pastor, nunca manifestei nada, mas mesmo assim, tendo dado muitas brechas a Satanás, fiz muitas coisas erradas e eu me desviei.
e nunca manifestei. Já estou voltando para o processo de libertação e renúncia. Mas é normal não ter manifestado, tendo É, vivido tudo que eu vivia? é uma boa pergunta para até tirar muitas dúvidas aqui. Sim. Para você libertar um cativo, ele não precisa manifestar demônio, tá bom? Tem muita gente que está prisioneira e que não manifesta. Eu gosto de usar. Tem alguns exemplos na Bíblia. O exemplo mais claro é da mulher de Cafarnaum. Ela estava encurvada, Jesus liberta ela, era um demônio, a Bíblia diz que ela estava presa, Satanás a mantinha presa há 18 anos, mantinha presa onde? Numa enfermidade. Você vê que não tem manifestação demoníaca, É. mas tem libertação. Na- Mas o contrário também é verdadeiro, sabia? Tem gente que manifesta e não é liberto. Aí, em um outro caso, Atos 19, os homens entram na casa, aquelas ambulantes, né, que vinham expulsando demônio, eles entram na casa de um homem para expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega, ele manifesta e não é liberto. Então vamos lá, o fato de você andar em todo tipo de pecado significa que você está alimentando uma entidade espiritual, um demônio. Mas nem sempre significa que a pessoa está endemoniada. Então, só o fato de você ter se arrependido, manda essa mensagem para a gente, dizer que está com um processo de libertação, significa que as portas das prisões estão indo embora. Agora, é o que a pastora falou. Você não pode voltar para o pecado. Ou então, E é realmente uma pergunta que é muito interessante, porque muitas pessoas, elas têm até medo de enfrentar o processo até ali do levantar a mão, aceitar Jesus num culto que você vai, com medo de exposição, com medo de manifestar. É vergonha. muita É gente. muita gente. Muita gente está numa igreja, está ouvindo uma boa palavra, ela entende que aquilo ela passou, ela queria renunciar, ela queria colocar aquilo ali diante do Senhor, mas ela deixa de dar aquele passo à frente, erguer a mão por vergonha e medo. Uhum. Isso é muito comum mesmo, tá? E aqui eu tenho uma outra pergunta na área de libertação que diz assim: estou jejuando e orando por libertação de alguém, Uhum. né? Então é de uma pessoa, Isso. sem ministrar diretamente nela, sobre ela. O demônio pode sair? Ou seja, parece que é uma libertação por intercessão, né? Olha que pergunta boa. Então tá boa. Eu vou citar, a pessoa faz a pergunta e na hora, Já o vem o Ministério de Libertação aqui que Deus me entregou, ele é fundamentado na Bíblia Sagrada. Não é, a gente tem experiência, que a gente atende muita gente. Mas na hora eu me lembro de caso. Quer ver um caso assim, igualzinho? É o centurião de Cafarnaum, o centurião, ele encontra com Jesus e diz assim: o meu servo está doente. Ele vai interceder e vai morrer. Aí Jesus diz: eu vou lá na tua casa. Ele fala: não precisa. Ele fala o seguinte para Jesus: eu sou homem sob autoridade, eu digo vai, ele vai, digo vem, ele vem, eu digo faz, ele faz, digo uma palavra, meu servo vai ser curado. Quer dizer, o centurião não é crente, ele é um romano, é um soldado romano, ele não é judeu. Ele não está dentro desse contexto tá religioso, mergulhado nessa. mas ele crê em Jesus. Aí Jesus fala assim: nem mesmo entre o povo de Israel eu vi fé como a desse homem, que era romano. Ele falou assim: vai, e o teu servo foi curado. Então, no mundo espiritual, que pergunta boa. Você está orando, a pergunta é: eu estou orando e jejuando. A pessoa pode ser liberta? A Bíblia diz que não é que ela pode, ela vai ser liberta. Existem castas que não saem senão com jejum e oração. Então, você está usando ferramentas que são poderosas contra o inferno. Você tem fé, você está orando. Tem fé em Jesus Cristo. Você está orando, a própria oração é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5. Você está jejuando. O jejum está atraindo o poder, o peso de Deus sobre essa vida para que o diabo saia. Número 4, você está usando a autoridade do nome de Jesus. Quer dizer, a resposta é sim. A pessoa pode ser liberta? Sim. E até mesmo assim, para complementar essa pergunta e até mesmo, com certeza, trazer muito esclarecimento para muitas pessoas que têm essa dúvida, e Pastor Lobo tem vários materiais dele e os cursos, ele nos explica muito sobre a diferença da expulsão de demônios e da libertação em É. si. Então, aqui nesse caso, ou seja do manifestar, ou seja de uma oração por libertação, que pode acontecer, pode. Nunca manifestou, está liberto? Sim, mas há um processo. E esse processo, essa caminhada da libertação, ela vem com o discipulado, vem com acompanhamento, vem do andar juntos. Aí sim você vai ver, vai ter uma vida aí verdadeiramente livre e curada. Desse processo. Muitas pessoas desistem logo. É.
desistem, não perseveram no processo, vão na igreja, fazem até aquelas campanhas, ficam lá e vão um tempo, e são ali curadas, ministradas naquele momento, seja um culto de libertação, um culto da cura, mas tem o depois, tem o posterior, tem o caminhar, e aí não pode desanimar, É o não pode. É o discipulado. discipulado. Tem muita gente que só quer a bênção, não quer o Deus da bênção. Pastor, ora por mim. Você vai lá orar por ela, sem brincadeira. Ela nunca mais aparece. Nunca mais. Ela não aparece. Então, ela só vai aparecer quando? Quando a vida dela tá arrebentada de novo, aí ela volta. Ah, pastor. Ela vem pedir perdão para mim. Gente, pede perdão para mim, não. Pede perdão para Deus. E o que a palavra diz sobre isso, né, pastor? Vai e volta 7 piores. 7 piores. O espírito imundo vai embora, aí ele volta. Ele quer ver se tem brecha, ele quer ver se tem porta aberta. Ele fala, encontra a casa limpa, vazia, adornada. Ele traz 7 piores. Você vê, houve uma pré-preparação, limpa e adornada, mas não botou ninguém para habitar, o Espírito Santo não entrou ali para habitar. Aí vem 7 piores. Pastor, o senhor acha que todas as igrejas deveriam trabalhar com libertação? Não, e vou explicar por quê. Porque cada ministro, por exemplo, você tem um dom que eu não tenho. Aqui para você entender. Eu sou pastor, função pastoral. A pastora Fabiola é pastora, função pastoral. Nós dois fomos ordenados pastores pela Convenção Batista Brasileira. Tem no Brasil inteiro. É uma convenção tradicional. Batista, que é Batista raiz, que somos nós, né? A gente brinca, eu e Fabiola, a gente tem o quê? A gente tem uma ordenação funcional. Mas existe algo chamado dom. Aí Deus deu dom para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e médicos. Isso é dom. Dom é aquilo que eu faço que todo mundo vê. Por exemplo, o meu dom mais forte é evangelista. Mais forte. Eu ganho gente para Jesus. A pessoa pergunta, como é que você faz isso? Eu falei, não sei. Foi Deus que me deu. Eu tenho um dom profético forte. Eu tenho o dom não é a função. Eu tenho um dom apostólico. Eu boto a mão, os ministérios crescem. Mas a Fabiola tem um dom pastoral muito mais forte que o meu. Cuidar. É o dom do cuidado, da atenção. Vem cá. Ela pega a ovelhinha no colo, tira os carrapichos. Ela, peraí que eu vou curar, eu vou colocar um remedinho aqui. Ela chega com um carinho, com uma compaixão. Ela tem isso. A pergunta para eu não me perder, repete para o povo não se perder aqui. O senhor acha que todas as igrejas deveriam ter um ministério de libertação, trabalhar com libertação? Nem todo mundo tem o ministério que eu tenho. Então, você dizer que a pessoa tem todos os dons é uma bobagem isso. É uma criancice, é uma infantilidade, é até um orgulho. Ninguém tem todos os dons. Só quem tem todos os dons é Jesus. Ele que dá os dons, é o Espírito Santo que dá os dons. Agora, tem igreja que você vai, o louvor é maravilhoso, já foi nisso? Aí a palavra é fraca, você sai de lá, não sei, tem aquela emoção do louvor, tá no céu. Aí chega na palavra, o pastor não entrega nada para você, você chega com fome. Tem igreja que é o contrário, tem uma palavra, né? Que palavra! E o louvor não te leva até o trono, como a gente diz. Tem igrejas que a ação missionária é fortíssima fora da igreja, mas ela não cresce para dentro, ela é desse tamanho. Então, eu não acredito que os ministérios sejam... Tem igreja que vai ter ministério infantil forte, vai ter igreja que vai ter ministério de jovens forte, outro menos forte. Tem gente que tem ministério... Na nossa igreja nós temos 75 ministérios. Uns que são maiores em número, mas não são melhores em função. O nosso time de intercessão tem 85 pessoas. Por aí, aproximadamente. Em torno de 85 pessoas. Para mim, é o ministério que, assim, é um dos ministérios que mais são importantes na igreja. Mas a gente vive hoje sem o Ministério da Gestão? Não. Sem o Ministério da Governança? Não. E a gente também não pode esquecer que o agente libertador é Jesus. É verdade. E é a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Então, ainda que na sua igreja onde você está, se não tem assim esse ministério como o pastor Lobo que ensinou assim,
destacadamente libertação, mas se a palavra é pregada, saiba que a palavra, a verdade de Cristo vai te libertar. Antes de você fazer a última pergunta, olha aqui, gente. Os nossos livros estão na plataforma institutoexos.com. Tá aqui, ó. São 9 livros na área de libertação, guerra espiritual, cura da alma. São livros que o Senhor foi me dando, eu sistematizei, eu separei, para as pessoas entenderem, quero um livro para fazer oração de guerra, tá aqui o Intercessão em Chama. É um livro para proteção espiritual, tá aqui, ó. Blindagem contra as trevas. Um livro para cura e libertação da família. Pastor, eu tenho que libertar cativos da imoralidade ou de uma vida de abuso sexual. Tá aqui, ó, Aliança de Alma. Os livros estão lá. Esses livros todos viraram curso. Então eu tenho uma plataforma, curso.pastorlô.com. Lá tem diversas maneiras de você adquirir. Tem gente que compra o curso para sempre, tem gente que compra o compra, tem gente que só quer, não, eu quero assistir os cursos esse mês e depois parar. Você faz do jeito que Entra você lá, quiser. escolhe a opção, né? E em janeiro, de 15 a 26 de janeiro, estaremos em Israel. Nós vamos sair aqui de São Paulo, na verdade, né? Lá de São Paulo, que a gente é de Curitiba, se encontra em São Paulo, e a gente decola, faz uma escala na Europa, a gente está com já com um acordo com a Lufthansa, então a gente deve parar na Alemanha. Na Alemanha a gente vai fazer Jordânia e Israel, de 15 a 26. O pessoal pergunta, pastor, você fica junto o tempo todo? Tempo O todo. tempo todo. A gente anda com o grupo em todo o tempo, um tempo maravilhoso, um mergulho nas escrituras, andando em todas aquelas terras, aquele território, e é um aprendizado profundo, é um mergulho na palavra. Se você É não emocionante. se você não teve essa experiência, às vezes você até diz, acho que não tem nada a ver, não vou não, vai, porque Não, é uma benção. é diferente. Agora, eu choro, né, amor? Chora, Tem lugares que... é muita emoção. Tem A gente lugar... vê. Ó, Pastor, vai ter seminário em novembro? vai ter seminário em novembro, a gente vai publicar, nós estamos refazendo nosso site, né, o pastorlô.com. Dando aí uma O curso, repaginada. estamos repaginando, aí eu vou publicar em novembro, já estou com a data pronta aqui, Aí. tá bom? E eu vou fazer também, no mês de setembro e no mês de outubro, eu vou fazer curso à distância, mas online, tá? Você que está Então seguindo se aqui. prepara aí que vem coisa nova. Acompanha aí o canal. E se você acompanha a gente até aqui, deixa o teu like agora, né? Você que não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe essas perguntas, que a gente vai ficar nisso aí, tá bom? Amém. A última pergunta, Já tem? foi. Já foi. Já foi? Então pronto. Gente, Deus abençoe a sua vida. Quero dizer para você que tem sido uma alegria caminhar com você. Todo dia aqui temos um devocional. Nós estamos aqui experimentando. No final do devocional, eu estou fazendo aqui semanas de oração com você, tá bom? E a gente vai entrar agora numa área que eu gosto de ministrar, que é a área do Apocalipse, né, da escatologia. Vou falar sobre os finais do tempo aqui, todo dia um pouquinho, vai ser uma benção, tá bem? Acompanhe aí, seja abençoado. Fica com Deus, gente. Tchau, Aquela querido. paz, até a Deus próxima. abençoe.